Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o Dr. Wander Oliveira, psicólogo, e vai também estar falando sobre a dependência química. Viu? Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E olha, muito obrigado a vocês que nos prestigiam com a sua audiência. Muito obrigado pelo segundo lugar nas pesquisas do horário. Muito obrigado a você, mãezinha, você, papai, que empresta aí aquele requinte de audiência que a gente tanto precisa, porque sem isso nós não conseguiríamos estar no ar e trazendo assuntos importantes, assuntos bons, como os que a gente vai tratar hoje. Daqui a pouco eu passo para vocês qual vai ser o assunto, e a gente também agradece o Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, aberto de terça a domingo para o almoço e jantar, e agora com uma novidade também. O Churrasco da Vila tem uma hamburgueria aqui, no próprio ambiente do Churrasco da Vila, você tem uma hamburgueria que, olha gente, se você não provou o hambúrguer daqui, por favor, venha, porque é muito gostoso. E eu que não sou muito hamburguero, mas o hambúrguer daqui é uma coisa muito gostosa. É feito com carne especial da Angus, e Churrasco da Vila tem isso e muito mais. É uma tábua de legumes aqui que você feito na parrilha, quer dizer, muita variedade, muita coisa boa você tem no Churrasco da Vila. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Wander Oliveira, que tem a sua linha direta através do 98409-2632. Dr. Wander é psicólogo, é uma pessoa, e nós trouxemos o Dr. Wander por quê? Pelo passado que ele tem. Dr. Wander foi uma pessoa envolvida na dependência química. Então, história para contar e experiência não vai faltar, né, doutor? Primeiro, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. E olha, eu chamo agora você mãe e você pai. Presta muita atenção nessa entrevista, porque na maioria das vezes o problema está na sua casa e ele não sabe. Por quê? Porque os pais, os irmãos, os parentes são sempre os últimos a saber. Doutor, então, baseado no seu passado, o que o senhor acha que ganhou um up a mais para poder passar para aqueles que ainda estão militando aí pelo mundo da droga? Então, a dependência química, né, é uma doença no qual não tem cura, só existe tratamento, né? Então, partindo disso, foi que eu fui entender como é que lidar com essa doença, né? Eu comecei a fazer o uso de álcool aos 10 anos de idade, né? E aí com isso... Mas teve um motivo, doutor? Aparentemente, eu usava por influência das amizades, sem vontade nenhuma, só por influência. Mas só que o que acontece, né? A grande parte das pessoas que fazem uso de álcool ou outras substâncias é a minoria que vai se tornar dependente. Então essa influência, ela me fez eu criar esse hábito, que mais adiante se tornou um vício, né? Aos 14 anos eu já estava viciado, porque eu comecei com álcool aos 10 anos de idade. E depois de quanto tempo tu pode dizer assim, você é um dependente? A dependência ela vai se caracterizar quando começa a apresentar as perdas. Por exemplo, social, familiar, né? Como problemas na família, né? Social, eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais desenvolver o meu emprego, né? Eu começo a apresentar problemas em casa, como nas relações interpessoais também, né? Não consigo mais manter um relacionamento. Então isso aí passa já a entrar no critério para dependência, né? Uma pessoa que não tem problema com drogas, com dependência, ela vai beber no domingo e ela vai trabalhar na segunda. Quem tem problema, ele vai beber no sábado, vai beber no domingo, e na segunda ele está de ressaca e não vai trabalhar.
Então Isso são independente de classe social, independente de situação financeira? exatamente. É uma boa colocação isso que o senhor acabou de fazer, porque a doença da dependência química, ela não escolhe classe social, nem cor, nem, né? Ela pode afetar qualquer pessoa, né? Então, isso aí tem pessoas que estão sofrendo hoje com esse problema da dependência e têm vergonha, né, de buscar ajuda, né? Muitas vezes devido à classe social Doutor, também. então, agora a gente vai falar para os pais, pai e mãe. Quando é que tem que ter aquele start que, pô, eu notei meu filho ou minha filha está com um comportamento diferente, o que será que está acontecendo? Quando é que o que é que tem que ser startado para esses pais, para ele procurar um psicólogo, procurar um profissional? Por exemplo, uma questão que é bem nítido é a mudança de comportamento. Muitas vezes a criança ela apresenta comportamento de irritabilidade, outros de isolamento, né? Dificuldade em fazer amigos, né? Apresenta falta no colégio. A família, os pais, monitoramento é muito importante, né? Por exemplo, dos pais estarem monitorando as crianças nas escolas, né? Outra questão que também hoje na nossa atualidade é a exposição de tela, porque a pessoa através do celular ela tem muito contatos, né? E isso tem uma grande influência na vida da criança. Então, a partir do momento que a criança não começa a agir como criança, já é um sinal de alerta, né? Ou ela começa a ficar isolada, isso também já é um sinal de alerta. Então, o ideal é que ela passe a monitorar isso e, se tiver algo errado, buscar um profissional, né? Porque a gente tem a ideia que o psicólogo ele é só para quem tem problemas já graves. Na realidade, não. Ele vai ajudar já no começo a busca por um Pois profissional, é, que é mas muito importante. o senhor falou da tela. Hoje é muito comum o filho estar no quarto, o pai e a mãe na sala ou na cozinha, e se comunicarem por uma mensagem, sendo que podia ir lá no quarto, conversar, ver e até ver o semblante dessa criança. Isso não está acontecendo. Por quê? Porque se fala, eu já ouvi isso de algumas pessoas, não do meu filho, graças a Deus eu não tenho problema com o filho, mas de outras pessoas que, ei, vocês estão passados, seu tempo já foi, é outro, tem que viver a realidade de hoje. E o que a gente vai fazer, doutor? É esse que é o grande problema, né? Que essa justificativa para manter um comportamento disfuncional, que é a dependência do celular, ela vem como uma desculpa, né? Para mim continuar mantendo esse comportamento. E aí acaba que dentro de uma casa não existe uma interação, né? Ela passa a ser de forma virtual. Se você for analisar, em grande parte, se chega no restaurante, você vai olhar, as pessoas estão comendo e poucos conversando, muito no celular. Eles alegam que não deixa de ser uma conversa, né? Porém, não é uma conversa que você pode sorrir, que você pode fazer uma série de Que coisas. não tem um contato visual, Exato. aquela química que gera num ambiente menos disfuncional, né? Doutor, e para cada droga que se consome, é um tipo de comportamento ou é uma coisa via de regra, no geral, os comportamentos são mais ou menos iguais? Não, são diferentes. Existe o álcool, por exemplo, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele causa um comportamento, né, uma leve relaxamento, né, e depois uma euforia. Já a cocaína, ela deixa mais eufórico, né? Então, depende muito do tipo de substância, né? Por exemplo, a pedra de óxido, que é um derivado da cocaína, ele já deixa a pessoa mais eufórica, né? Ele é um estimulante, né? E isso aí vai causando uma... Cada droga tem sua forma de agir e a forma de causar mais dependência, né? De forma mais rápida. Em Manaus nós temos tratamento bom, tratamento de peso, enfim, um centro de diagnóstico, algo parecido? Hoje nós temos 2 CAPS aqui no Amazonas, né? CAPS AD, que é CAPS de álcool e outras drogas.
um que fica aqui no V8, né, e outro na Zona Leste, né? Mas esse daí ele é um tratamento que a pessoa vai lá, é demanda espontânea, vai lá, faz o atendimento e tudo, mas volta para casa. No que se refere à internação, hoje nós temos o Centro de Reabilitação e Dependência Química Ismael Abdelaziz, que é gratuito, né? Os demais, eles são particulares, são comunidade terapêutica, porque existe uma diferença entre comunidade terapêutica e centro de reabilitação. Um faz acolhimento e o outro faz internação, né? Por exemplo, numa comunidade terapêutica você vai encontrar um psicólogo e um assistente social. No centro de reabilitação você vai encontrar médicos, enfermeiro, psiquiatra, né? Psicólogo, assistente social. Então já é uma equipe mais multidisciplinar, né? E existe um convencimento, doutor, que você chegar num drogado e conversar com ele e falar, olha, você está acabando com a sua juventude, você está acabando com o seu bem-estar, você está acabando com a sua família. Existe isso e eles são receptivos a esse tipo de conversa? É muito difícil trabalhar a dependência química, né? Hoje existe uma polarização dentro do tratamento que chama-se redução de danos e abstinência total, né? Então, isso daí é uma coisa que fica nessa luta, né? E quem fica no meio é o dependente químico, né? Então, hoje existe internação involuntária. Muitos são contra, mas ela salva vidas, né? E aqui não tem clínicas especializadas para internação involuntária, só fora. Então, para uma pessoa levar um dependente químico para ser internado de forma involuntária, tem um custo muito alto, entendeu? Porque a gente fala assim, você vai internar de forma involuntária, isso viola o direito do usuário. Mas de que direito nós estamos falando quando uma pessoa está na rua de classe média ou que tem uma família de boa condição, rasgar um saco de lixo para comer um resto de comida, disputar comida com um rato, barata, dormir numa rua, numa sarjeta? Que direito é esse? Será que se fosse meu pai e eu tivesse condição, eu iria deixar ele ou eu iria colocar ele pagar uma equipe profissional para remover ele e colocar ele Um lugar decente, né? Um lugar humano. Porque a lei ela fala que eu posso fazer essa intervenção quando a pessoa oferece risco para si ou para outro. Então, quando ela está numa situação dessa, sabe que ela está oferecendo risco para si mesma. Não sabe que horas ela pode cometer um suicídio, que horas ela pode fazer isso, né? Então, quer dizer que perde a consciência total? do meu ponto de vista enquanto profissional, o indivíduo chega a um limite que ele perde o direito de escolha, a não ser usar para viver e viver para usar, em alguns casos, né? Eu já vi casos de pessoas chegar num local, a pessoa ser garçom, né, lá na praça de alimentação, faz uso, né, tem uma comorbidade de base, né, uma doença de base, e surtou, não usou mais droga e ficou andando na rua em surto. Não usou mais droga. Acabou. Então, peraí, eu quero entender agora melhor. Ele não usou e surtou? Ele tinha possivelmente, digamos que uma predisposição para esquizofrenia, vamos supor. Que isso aí eu não tenho como diagnosticar, mas o que eu vi? Ele começou a usar droga, teve um surto e não voltou mais. Ficou em surto. E ele ficou perambulando pela rua e parou o uso de droga. Hoje ele não usa mais droga. Eu já vi eles algumas vezes andando pela rua, sujo, magro, né? E em surto. Porém, limpo. Parou de usar drogas. Pois é. Só... gente, esse mundo, às vezes ele nos prega, assim, determinadas coisas. E aqui eu agradeço muito a Deus por me dar esse microfone, essa câmera. Samuel já está comigo há alguns anos, onde a gente possa trazer profissionais que vão orientar-nos o que fazer, porque ninguém sabe tudo. Você sabe uma coisa que ele não sabe, mas que o outro também não sabe, e assim vai. Então, essa é a nossa proposta. Eu só queria que vocês entendessem que às vezes o nosso programa, um pouquinho mais longo, é para uma boa causa. É para que você, que ainda não tem condições de estar procurando um profissional desse tipo, porque pilantra você também vai encontrar bastante. Então,
você vai ter que depender de uma situação financeira razoável. Mas, infelizmente, a vida é assim. Enquanto nós pudermos fazer a nossa parte, nós vamos fazer. Espero que vocês também ouçam e tentem multiplicar essas informações para que o nosso programa possa continuar. Porque se eu tenho o programa, eu consigo trazer profissionais, falar de assuntos que talvez está afetando a sua casa e você não sabe. Então, vamos fazer um elo de ligação aí para que as coisas fluam melhor. Linha direta com o Dr. Wander Oliveira, que é psicólogo e sai de uma dependência química para oferecer a vocês a sua experiência de vida, a sua experiência de estar no mundo errado. Vamos fazer então o intervalo comercial e voltamos já.